Estamos de volta com o programa Cláudio Alves, sem censura. Neste último bloco em que falamos sobre conciliação, nós continuamos a nossa conversa com a doutora Mariela Ferraz de Arruda Pólice Nogueira. Doutora, pela experiência da senhora, a senhora tem acompanhado há quantos anos as conciliações nos outros estados da Federação Brasileira? Tenho. Eu participo também de uma comissão do Conselho Nacional de Justiça que cuida da conciliação, e ali a gente tem a oportunidade de conhecer as experiências de quase todos os estados. E é muito positivo o que tem sido visto em todos eles. Na verdade, a experiência tem sido implantada de uma maneira muito efetiva, muito cuidadosa em todos os estados da federação. Há uma preocupação só de cumprimento de meta pelo CNJ ou realmente os juízes do Brasil pegaram aquilo como uma razão de motivo e de compreensão que a justiça não vai bem no Brasil? Não, eu acho que vai muito além da questão só da meta em termos de quantidade e celeridade dos processos. Como eu disse, quando o juiz participa de uma conciliação e vê o resultado que isso produz, a sensação de satisfação é enorme. A gente percebe que as partes saem satisfeitas e isso automaticamente faz o juiz também se sentir satisfeito. Claro. E isso é um processo que vai tomando conta e vai se expandindo. Eu queria falar com a senhora a respeito de custo para a máquina do Poder Judiciário. O que daria mais prejuízo ao Poder Judiciário na administração da máquina? O processo, sem sombra de dúvida, o custo do processo é elevado. Dá para ter uma noção de custos do que economiza? Dá, existe uma estatística do Justiça em Números do CNJ que aponta um custo mínimo de um processo em torno de R$ 1.500, ou seja, independente do valor da causa. Então, às vezes, a gente tem questões pequenas que já, para o Estado, já acarretam esse custo. Não é uma coisa lógica, economicamente falando. Para isso, até que tem sido desenvolvidos também os setores na parte pré-processual, que é aquela possibilidade de você tentar uma composição por intermédio do Poder Judiciário, mas antes da distribuição do processo. Como a senhora tem observado, eu vou falar em termos morais, a justiça brasileira ela passou por um determinado período que a sociedade não confiava mais nela. Era porque os devedores, para ganhar tempo, protelavam, era a justiça. Surge essa situação de conciliação, uma grande medida do Poder Judiciário, o atendimento, a preferência em questão da idade. Como é que a senhora vê esses dois parâmetros de respeito ao Judiciário antes do processo de conciliação, dessas campanhas de conciliação e nos dias atuais? Olha, eu acredito que houve realmente um aumento da confiabilidade, mas em função da visibilidade. Sempre se falou do Poder Judiciário como um poder muito distante, né? Certo. Houve até quem fez os comentários da caixa preta, ou seja, que as pessoas não conheciam o Poder Judiciário, não conheciam a estrutura, não conheciam o trabalho dos juízes. Apenas para dar um exemplo, pessoas que trabalharam na minha casa uma vez me afirmaram: nossa, eu sempre achei que o juiz só trabalhasse meio período. Olha só. Né? Querendo dizer que constatava que o trabalho era muito maior. Então, quer dizer, a gente tinha esse problema de não conseguir dar vazão externa, de dar visibilidade da nossa atuação. A conciliação aproximou o cidadão do Poder Judiciário. Então, com isso, eu acho que essa visibilidade, essa proximidade, certamente redunda em confiabilidade. Claro. De que forma a senhora pode evoluir? Que pensamento que a senhora teria para o judiciário brasileiro hoje, além da conciliação? Então, como eu disse, eu acho que é importante que a gente perceba que são necessárias várias possibilidades de solução de conflitos. Um judiciário forte é um judiciário que atenta para essas peculiaridades e a necessidade de dar uma solução própria a cada conflito. Não é possível trabalhar com um sistema massificado, generalizado. É preciso humanizar, é preciso achar o cidadão em cada conflito. Então, essa percepção de várias possibilidades de solução nos permite dar esse tratamento humano mais próximo. Mato Grosso hoje, já desde muito tempo, ela criou-se os juizados volantes. Como é que está esses juizados volantes aqui na capital de São Paulo? Olha, aqui nós não temos esse juizado volante por uma questão
estratégica. Com o trânsito de São Paulo, imagina uma perua deslocando para atender um local de acidente de trânsito. Exato. É uma situação totalmente inviável. O tempo que se demoraria para chegar no local, dificilmente mas nós haveria temos possibilidade de atender. Nós temos o Juvan, que é o Juizado do Meio Ambiente. Então, Mato Grosso, realmente, nessa situação, existem muitas questões. A senhora havia me dito que está existindo um entendimento do Poder Judiciário com dívidas, superendividamento. Dá para a senhora colocar? Dá, esse é um projeto novo aqui em São Paulo, é uma parceria com o PROCON, não é uma iniciativa, é uma iniciativa agora em São Paulo, mas ela surgiu no Rio Grande do Sul, com 2 juízas do Rio Grande do Sul, especificamente de Porto Alegre. O trabalho é assim, você detecta pessoas que estão super endividadas. A gente sabe que hoje em dia o crédito ficou muito mais fácil do que era, e isso é uma forma de inclusão. Então o projeto de superendividamento, ele tem esse foco, pessoas que por questões familiares, às vezes uma separação, houve uma divisão de patrimônio, a necessidade de dividir dívidas, um acidente, enfim, uma série de questões onde a pessoa não intencionalmente chega numa situação de dívida maior do que aquela capacidade dela de pagamento. O que se busca? O judiciário faz uma intermediação com todos os credores. É uma negociação coletiva. Essa pessoa procura, é toda baseada em boa-fé de quem está fazendo as declarações. Então, essa pessoa declara as dívidas dela, a capacidade de pagamento, enfim, traz dados pessoais dela que vão auxiliar na negociação. O Poder Judiciário convida esses credores a participar de uma audiência coletiva. Isso é exposto e daí nessa negociação os credores também vão acabar percebendo que a chance deles receber é justamente a negociação. Alguma punição para quem não comparece a um ato dessa grandiosidade? Não, nós estamos trabalhando todo com um sistema de comparecimento espontâneo, porque não existe processo quando a gente está falando nesse momento. É tudo pré-processual. E tem dado resultado, doutora? Os resultados que nós temos notícia por enquanto são os do Rio Grande do Sul, são excelentes. Olha só. Doutora, um grande canal de televisão brasileiro traz aí num dos seus quadros o conciliador. Até que ponto tem contribuído esse tipo de matéria para as conciliações aqui em São Paulo? Eu acho que é importante pela divulgação da cultura. A mensagem que passa é da importância de se tentar justamente negociar e chegar a um consenso. Mas o formato que é adotado, a gente sabe que não é exatamente aquele que acontece no dia a dia das audiências. Existem particularidades, por exemplo, que a pessoa, o conciliador sai do local de trabalho e vai até a residência da pessoa, conversa, então, quer dizer, isso tudo é uma forma de mostrar pela televisão o conflito e qual é a situação, mas na prática, naturalmente, não é assim que acontece. O conciliador não vai averiguar a situação de uma pessoa ou de outra, mas eu acho que a divulgação da ideia é um ponto muito positivo. Doutora, se a senhora me permitir, eu, aqui fazendo uma entrevista com a senhora, a capacidade didática da senhora é algo exemplar. Obrigada. Eu quero dizer que quase convence aqui o apresentador a fazer uma composição. Não tem que bom, é dessa. Já estou aqui me imaginando. Isso é fruto de algum treinamento ou realmente é um dom que Deus deu para a senhora desde o nascimento? Olha, eu gosto de pensar que o juiz tem que trabalhar esse perfil de saber conversar com as pessoas e lidar e ouvir. Mas eu, como coordenadora de um núcleo de conciliação e mediação, naturalmente, não poderia deixar de ter conhecimento também das técnicas que eu exijo dos meus conciliadores, né? Então, eu acho que isso é um ponto fundamental. Não há possibilidade de um juiz ter sob sua tutela várias pessoas, vários conciliadores, sem que ele realmente vivencie essa experiência para poder passar isso para esses conciliadores. Então, eu acho que é importante também o juiz aprender isso. Me permita uma liberdade. Eu acho que a realização da senhora é chegar no final do dia e ver o maior número de conciliações efetuadas. Estou correto com essa análise? Com certeza, com certeza. Mais vale uma conciliação do que 10 sentenças proferidas um dia. Eu queria, sim, não sei até se nós tocamos, qual uma conciliação na sua vida profissional
que te marcou profundamente? Deve ter uma que marca. Olha, eu não diria que não tem uma, porque na verdade são tantas. Eu sou juíza há 16 anos e ao longo desses 16 anos eu tenho me empenhado nas conciliações. Mas eu volto a dizer que geralmente quando a gente trata de questões envolvendo família, relações familiares, eu já peguei situações de disputas de sociedade entre mãe e filho. Nossa. Conflitos muito feios, assim, dificuldade de relacionamento, envolvia outros irmãos que também eram sócios, aí tem uma divisão de trabalho que nem sempre agrada a todos. Claro. Enfim, aí é necessário, não adianta você dizer, não, então nós vamos dissolver a sociedade, X para um, X% para outro, não vai resolver, o conflito familiar vai permanecer. Claro. Então, nessas situações a gente precisa trabalhar, descobrir qual foi o ponto lá atrás que trouxe até ali, fazer uma retrospectiva, mas não para avaliação de julgamento, e sim para que as próprias pessoas percebam onde a comunicação começou a se desenvolver de uma maneira falha. Além de juiz, uma grande psicóloga tem que ser no exercício das atividades. Olha, eu diria que a conciliação exige que haja uma interação de outros ramos da ciência, e a psicologia certamente é uma delas. Doutor, acho que as famílias de São Paulo que realmente têm sobre a responsabilidade da senhora essas conciliações devem realmente também sair da sua sala de audiência realizados na vida, né? E que mensagem a senhora daria para a sociedade que realmente tem os seus litígios perante a justiça? Bom, primeira coisa, compareçam às audiências. Quando o advogado eventualmente lhe disser não há necessidade, vá, porque sem a sua participação, mesmo que o advogado tenha poderes, claro, não vai haver uma solução tão boa quanto aquela que você poderia pessoalmente trabalhar e conseguir. Então, compareça às audiências de conciliação e se esforce para conseguir um resultado que lhe pareça melhor. Doutora Mariela, nosso tempo, lamentavelmente, esgotando, conversaria com a senhora aqui horas e horas. Primeiro, porque são motivos ímpares que a gente tem para aprender. Segundo, porque realmente essa é a missão do programa Cláudio Alves Sem Censura para o estado de Mato Grosso. Levar, acima de tudo, cultura para o cidadão, levar a ele o exercício da verdadeira cidadania, que eu acho que isso que é a carência de toda a população brasileira. A gente sai como um meio de comunicação, deixando fora aquelas notícias de sensacionalismo, do crime, outros tipos de notícias policiais, para levar ao cidadão cultura. E eu tenho, assim, a convicção que esta noite de hoje nós conseguimos levar essa cultura que eu sempre sonhei para o estado de Mato Grosso. Eu não posso, em hipótese nenhuma, deixar aqui de realmente agradecer a senhora, sinceramente, por ter deixado os seus afazeres e dedicado esta 1 hora à sociedade de Mato Grosso. Mas antes do encerramento, eu queria as suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer o convite, eu que me sinto realmente honrada de ter participado. Eu penso que o Poder Judiciário precisa ter contato com a população e a imprensa nos faz um grande favor quando possibilita essa facilidade de acesso, esse contato mais humano, mais próximo. E eu volto a destacar que vamos nos dedicar a que a conciliação seja feita de uma maneira efetiva, com qualidade, não preocupado só com números, isso é um dado secundário. O importante é a gente trabalhar com qualidade e ter os cidadãos satisfeitos com o resultado que o Poder Judiciário pode propiciar. Ok. Tomara que outros estados possam seguir esse exemplo e com o mesmo sucesso de São Paulo. O programa Cláudio Alves e esta entrevista estão na internet. Conheça nosso site, programa-claudioalves-sem-censura.com.br. Tenha uma boa noite e que Deus ilumine o cidadão mato-grossense. Muito obrigado. Doutora, muito obrigado pela gentileza.